A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos aqui estudando Teologia Básica, a 12ª aula. Estamos chegando já na reta final. Oremos, Pai querido e Pai amado. Muito obrigada por chegarmos até aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E sei que muito mais nos ajudará. Pai, eu quero expressar nesta oração a minha satisfação e gratidão por estar com quase 50 alunos estudando a Tua Palavra nesse estudo de Teologia Básica. Eu quero expressar a minha gratidão pelo empenho de cada aluno. Senhor, estou muito grata, feliz, porque, Senhor, as notas têm sido maravilhosas, todos estão se empenhando muito bem, todos, meu Pai, estudando, acertando as questões. Meu Deus, só tenho gratidão a Ti. Peço que continue trabalhando e ministrando no coração do Teu filho e Tua filha a Tua Palavra. E que cada um que está estudando conosco, Pai, seja galardoado por Ti. Eu abençoo a todos e peço que prepare o coração de cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, é isso aí. Estou muito feliz, muito contente. Estamos já quase na reta final. E vocês estão indo maravilhosamente bem. Estamos entrando hoje no tema o final da era da igreja. E eu, já estou preparando novos estudos aqui para nós não pararmos de estudar a palavra de Deus. São estudos maravilhosos que você também será certificado e você também vai gostar muito. Mas enquanto estudamos teologia básica, vamos para o tema o final da era da igreja. Como vimos, a escatologia trata o período compreendido como últimos dias, que de fato não ocorrerão de uma vez só. Isso significa que alguns eventos serão precedidos ao longo da história até que a igreja seja de fato arrebatada. Vejamos quais são aqueles considerados por tal correntes de estudo. A. O aumento da apostasia. O aumento da apostasia. Como principais características desse período, podemos destacar a negação das doutrinas de Trindade e encarnação de Cristo e sua volta, além do estilo de vida compatível com a apostasia, ou seja, o abandono da fé. B. A preparação da igreja ecumênica. Repetindo, a preparação da igreja ecumênica. Ao que tudo indica, será criado um sistema religioso unificado, também conhecido como Grande Babilônia. Suas principais características são abrangência mundial. Você vai encontrar a referência da existência disso lá, que está por vir, lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Vamos ler? Vamos ler Apocalipse 17, 15. O que diz? Espera um minuto. Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse. Vamos para o livro de Apocalipse. Nós estamos em Gênesis. Mudar de capítulo? Não, vamos mudar aqui de livro, Apocalipse 17, 15. 17, 15. O que diz aqui? Disse-me ainda: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações
e línguas. Olha isso. Povos, multidões, nações e línguas. Então, nós temos aqui, né, o primeiro. Eu sempre gosto de ler uma, as outras eu só indico para você ler depois. Mas a referência bíblica sempre é bom, pelo menos uma, nós estarmos lendo na Bíblia. Abrangência mundial, né, Apocalipse 17:15, o que lemos agora. Temos a infidelidade ao Senhor e a verdade. Note-se o termo meretriz em Apocalipse 17:1, 5, 17, capítulo 17, versículo 1 e capítulo 5, versículo 15 e 16. Mais ou menos eu acho que é isso, porque os sinais aqui, as vírgulas separando, está diferenciando. É capítulo 17, versículo 1, versículo 5, versículo 15 e versículo 16, ok? Agora sim, Apocalipse 17, versículo 1, depois o versículo 5, depois o versículo 15 e depois o versículo 16 vai mencionar sobre a meretriz, tá? Que é infidelidade ao Senhor e à verdade. Outro tópico, promoção da grande aliança política. Promoção da grande aliança política. Lá você vai ler isso lá em Apocalipse 17, 12 e 13. Vamos ler esse. Apocalipse 17, já estamos aqui. O 12 e o 13 vai dizer: os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberam autoridade como reis por uma honra juntamente com a besta. O 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, vamos voltando aqui para o nosso estudo, né? É isso aí. Vamos voltando. O outro tópico é a perseguição contra os santos da tribulação. Apocalipse 17, 6. Eu não vou mais abrir referência bíblica para não ficar longo o vídeo, ok? B. Preparação para a igreja ecumênica. Não, eu já li o B, acabei de ler, né? Então vamos agora para o tópico C. C. Guerras, catástrofes e aparecimento dos falsos profetas. Gente, isso é muito sério. Aparecimento de falsos profetas. Qualquer semelhança com essa informação e os dias atuais seriam mera coincidência? Vamos refletir. Esse assunto foi mencionado na unidade anterior, mas é interessante retomá-lo. Até o início da grande tribulação, a igreja acompanhará o surgimento de homens que dizem ser o próprio Cristo. É isso, hein? Assim como falsos profetas. Além disso, a humanidade padecerá com guerras e ameaças de conflitos internacionais. Eventos, catástrofes naturais como terremotos, doenças, fome, também aparecerão como grandes males. D. Perseguição à igreja. Se você é um perseguidor da igreja, cuidado, você pode estar do lado errado. A Igreja de Cristo será odiada pelo mundo e seus componentes poderão ser perseguidos até a morte em muitas partes do mundo. Perseguidos até a morte em muitas partes do mundo. O arrebatamento. No sentido escatológico, o arrebatamento significa extrair, desarraigar um povo,
deste mundo e levá-lo à presença de Cristo nas alturas. Há ainda outros conceitos aplicados a palavras, como retirada, surpreendente ou tomar de surpresa. Segundo Coríntios, o momento do arrebatamento será algo surpreendente e jamais visto. Uma de suas passagens diz que, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, um grande número de pessoas serão subtraídas repentinamente da terra, causando grande alvoroço e transtorno. Muitos ficarão confusos, catástrofes, acidentes, pânicos, desesperos e gritarias ocorrerão em decorrência do sumiço em massa. No entanto, consta que será um momento há muito esperado pela Igreja, tendo em vista que significará a volta de Jesus Cristo para levá-la para a vida eterna nos céus. De qualquer forma, temos um símbolo do arrebatamento. Noé foi poupado por Deus de uma geração inteira. Gênesis capítulo 7, versículo 1 a 5 e 13. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Nos evangelhos, Jesus mostra Noé como exemplo, símbolo para uma vinda gloriosa. Mateus capítulo 24, versículo 36 a 39. Deus poupou Ló. Gênesis capítulo 19, versículo 14 a 17. 2 Pedro capítulo 2, versículo 7 e 9. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo de 6 a 9, Ló é chamado homem justo. Esse comentário divino lança luz sobre Gênesis 19, 22, quando o anjo buscou apressar a partida de Ló com as palavras: apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Se a presença de um homem justo impede o derramamento do juízo merecido sobre a cidade de Sodoma, quanto mais a presença da igreja na terra impedirá o derramamento da ira divina até sua retirada. Elias e Enoque foram tomados por Deus por serem fiel. 2 Reis capítulo 2, versículo 11 ao 14. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Assim como Deus tomou Elias e Enoque, assim também Deus tomará a sua igreja desta terra no arrebatamento. E como se dará tal arrebatamento? Em primeiro momento, o Senhor voltará exclusivamente para buscar os seus, a igreja gloriosa nos céus, e será invisível ao mundo. Conforme Tessalonicenses, ele virá primeiro para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que crerão. Essa manifestação não será para aqueles que não creram e não deram crédito à sua palavra. Devemos também ressaltar que o arrebatamento será apenas para os fiéis. A palavra de Deus, aquele que verdadeiramente se compromissaram em servir ao Senhor de todo o coração. O arrebatamento não retirará todos os que professam a fé em Cristo, mas apenas os que tenham nascido de novo e recebido a sua vida. A porção descrente da igreja visível, junto com os descrentes deste mundo, entrará no período da grande tribulação, ou seja, igreja. Ou seja, o que quer dizer isso? Isso está dizendo que muitos crentes ficarão, muitos que estão dentro da igreja ficarão, muitos que dizem ser crente ficarão. A porção descrente, né, que dizem ser crente, mas são descrentes da igreja, ou seja, que não praticam a fé, a palavra de Deus, ficarão, né?
juntamente com os descrentes deste mundo, estarão todos no período da grande tribulação. Outro ponto importante devemos observar é não confundir o arrebatamento com a vinda visível do Senhor. Eu vou marcar isso. Outro ponto importante que devemos, aliás, observar é não confundir o arrebatamento com a vinda visível do Senhor. A vinda visível será para todo o mundo. Todos os olhos verá a manifestação da sua glória e aparição. Ele virá com a sua igreja. Isso vai ser depois do arrebatamento. Nós já vamos ter sido galardoado, participado da boda do Cordeiro, enquanto a terra estiver passando pela grande tribulação. E depois vai vir aquela vinda visível, e ele virá com sua igreja que for arrebatada antes. Existem várias contraposições entre o arrebatamento e a sua segunda vinda. Elas mostrarão que os dois acontecimentos não são vistos como sinônimos nas Escrituras. O arrebatamento também é tema de discordância para alguns estudiosos, que levantam questões da ocasião do arrebatamento em relação ao seu período. Se o arrebatamento será antes ou depois, ou dentro da grande tribulação. Já falamos isso, né? Que existem essas três linhas, né? Informações. Será antes, depois ou dentro da grande tribulação. Com isso, criaram suas teorias sobre o assunto de uma forma errônea, por não analisarem profundamente as Escrituras Sagradas. Duas das principais teorias vistas nos dias atuais são a teoria mesotribulacionista e a pós-tribulacionista. Lembrando que são apenas teorias sem fundamentação bíblica contundente. A teoria do arrebatamento pós-tribulacionista, após a grande tribulação, diz que a igreja continuará na terra até a segunda vinda de Cristo, após a grande tribulação. No final desta, será levada às nuvens para encontrar o Senhor, que veio pelos ares, vindo do céu no segundo advento, para retornar imediatamente com ele. Ou seja, a igreja passará por todo o período da grande tribulação. Defensor dessa teoria escreve: a igreja de Cristo não será retirada da terra até o segundo advento de Cristo, bem no final desta presente era. O arrebatamento e o aparecimento ocorrem no mesmo momento da transição. Consequentemente, os cristãos desta geração serão expostos às aflições finais sobre o anticristo. Diz, né, a informação desse Alexander Hester aqui, esse nome aqui que aparece no final dessa informação. Teoria do arrebatamento mesotribulacionista. De acordo com essa interpretação, a igreja será arrebatada ao final da primeira metade, 3 anos e meio da grande tribulação, ou seja, no meio da grande tribulação. Com isso, ela suportará todos os acontecimentos dessa primeira metade. Mas, de acordo com a veracidade da Bíblia, veremos que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Ou seja, a Bíblia tem mais fonte, tem mais informação, tem mais foco para informar que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Logo após o arrebatamento, então será derramado sobre a terra a ira de Deus. Deus não permitirá que seu povo passe pela ira, que se abaterá naquele dia. Para entendermos alguns dos motivos pelos quais a igreja não passará pela grande tribulação, é necessário entendermos a natureza e o caráter da grande tribulação.
existem várias palavras usadas no Antigo Testamento em referência ao período da Grande Tribulação, os quais, quando examinadas em conjunto, oferecem a natureza essencial ou o caráter desse período. Então aqui nós temos, né, algumas informações. Primeiro, ira, Apocalipse, aí você, não vou repetir tudo, você pega essas informações. Apocalipse 6, capítulo 6, e os versículos 16, 17, 11 e assim sucessivamente. O julgamento, as informações bíblicas do lado. Indignação, Isaías, né, e as referências. Castigo, também as informações bíblicas, né, os fóruns bíblicos aqui para sua revisão. Hora do julgamento, Apocalipse 3:10. Hora da angústia, Jeremias 37. Destruição, também informação aqui. Trevas, também aqui do lado, as informações bíblicas para você anotar, tomar nota e ler na sua Bíblia. Não vou ficar falando todos, igreja, para a gente não ficar com um áudio muito grande aqui, não prejudicar muitas pessoas que eu sei que estão estudando sacrificosamente com dados móveis, tá bom? Então a natureza da grande tribulação claramente é demonstrada como ira e julgamento divino. Sabemos que nosso abençoado Senhor suportou a ira e o julgamento de Deus em nosso lugar. Portanto, nós que estamos nele não seremos julgados. A antítese de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, é uma evidência conclusiva, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Ira para outros, mas salvação para nós, igreja, no arrebatamento. Quer vigiemos, quer durmamos, versículo 10, não há dúvida de que esse período testemunhará o derramamento da ira divina por toda a terra. No próximo áudio, na próxima aula, estudaremos a martologia. Até lá, a paz do Senhor!